Começando aqui com esse painel, vou começar com o Vedrossi aqui para dar uma esquentada. Vedrossi, você estava com a vida tranquila em papel, né? Fundo de CRI, FOF. O que levou você a criar um fundo de escritórios? Você queria um pouco de encrenca, era isso? Boa pergunta a questão da encrenca, né? Bom, primeiro, bom dia aí a todos. Augusto, obrigado aí, legal ter você aqui. Elad, Martim. Bom, galera que a gente... Bom, eu e o Martim a gente se conhece, sei lá, hein? Faz tempo, né? 90 e qualquer coisa, não é? Bom, cara, na verdade é o seguinte, né? De novo, né? Eu tô no mercado imobiliário, financiamento, investimento. Esse aqui é meu 31º ano, né, de mercado. E eu montei essa área imobiliária na Valora em 2016. Valora é uma casa... Hoje a gente está com 17 bi sob gestão, dos quais desse 17, 15 é dívida. Então assim, a gente é uma casa muito forte em crédito. Então quando a gente montou a área imobiliária, era meio natural a gente fazer coisas de crédito, né? Mas eu diria para você o seguinte, desde o primeiro planejamento estratégico que a gente fez, a gente sempre quis montar uma área de tijolo, né? A questão é que, poxa, eu acho que primeiro a gente foi muito disciplinado, então a gente foi crescendo as estratégias primeiro de crédito. Você usou a palavra FOF, eu não gosto de FOF, então a gente fez o primeiro hedge fund. Hedge fund, né? Que é sexy, a palavra é bonita. É mais sexy. Né? E realmente acho que cada vez mais o FOF está se mostrando um produto ruim, né? Que acho que não é papo para esse painel. Mas de verdade, eu acho que eu uso essa expressão, acho que o que funcionou foi o alinhamento dos astros. É um pouco o seguinte, né? Quando o mercado está bom e você consegue captar dinheiro, é caro para você comprar. Quando o mercado está ruim e você não consegue captar dinheiro, é o momento que é mais barato para comprar, que é como a gente está passando agora, né? A verdade é o seguinte, esse primeiro portfólio, a gente fechou o preço em novembro do ano passado. Então o mercado ainda estava difícil, porém num viés positivo, né? Lembra que há um ano atrás a gente estava discutindo se esse ano a Selic ia terminar o ano em 9, 8,5. A gente até esqueceu disso, né? Era um dígito com certeza. Era um dígito com certeza, né? E, pô, a gente meio que matou no peito e falou, cara, acho que a gente consegue juntar e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então, eu acho que foi um pouco isso. E aí, a nossa cabeça foi fazer o seguinte, poxa, em vez de eu criar uma estratégia de shopping, uma estratégia de laje, uma estratégia de galpão, nós vamos fazer um único fundo. Então nós vamos fazer um fundo Valora Tijolo, que é o Valora Renda Imobiliária, né? Que é o VGRI. Vou começar por laje, por quê? Porque na nossa cabeça, nós vamos falar disso um pouco hoje, é a maior oportunidade. Você já estava pensando no GRI, né? No ticker. Pô, não tinha pensado nisso. Eu vou pedir desconto no patrocínio, inclusive. mas acho que foi um pouco isso, né? E acho que se mostrou correto, porque realmente a gente conseguiu fazer uma aquisição de uma maneira, assim, a gente comprou na nossa visão barato, né? E depois vamos falar depois disso. E conseguimos captar o dinheiro para fazer. Então, por que fizemos nesse momento? Porque eu acho que a gente conseguiu juntar um momento onde a gente conseguiu pagar um preço, na nossa visão, bastante interessante, no momento que era possível captar. Então, acho que o resumo da ópera é esse, entendeu, Augusto? A gente já vai chegar em preço, vou passar para o Elad aqui. Primeiro vou na ordem, depois a gente vai mudando. Elad, eu estava lá fazendo minha lição de casa e carregando, né, qual o tamanho do portfólio do Brookfield. E o sistema que a gente usa ficou lá, carregando. É grande o portfólio. É mais de 20 bi só em escritório, né? Sim, é isso mesmo. Mas começar com um assunto quente. No teu portfólio você tem o WeWork, né? E um dos assuntos foi o WeWork. O que vai acontecer com o WeWork? Qual que é a tua visão sobre essas ocupações, sobre como vocês estão vendo no portfólio de vocês a ocupação de WeWork? Então, hoje... atualmente a gente tem 3 locais alugados para WeWork e acho que acho que o negócio deles, coworking, é um modelo viável, tá? Em alguns prédios talvez não faz sentido, talvez um aluguel para um terceiro consegue pagar mais do que um coworking. Outros prédios, áreas ociosos, acho que talvez até faz sentido ter o WeWork. E a gente está olhando
gente está olhando com eles caso a caso, onde que faz sentido eles ficarem, onde que faz sentido eles desocuparem. Então acho que assim não tem uma assim, regra geral assim para eles. E se acontecer o pior, né? A gente brinca que você se prepara para o melhor, você espera o melhor, mas se prepara para o pior, né? Se eles forem pior cenário, uma recuperação judicial, falência, você acha que tem um impacto relevante no mercado de escritórios? Acho que não. Os escritórios que eles ocupam são commodities. Pode ser facilmente adaptado para um outro coworking, outro inquilino, né? Não é. Acho que o problema seria se fosse um BTS, um prédio muito específico para eles, mas acho que assim, eu não vejo muito impacto, pelo menos no nosso portfólio. Acho que todas as áreas que eles ocupam no nosso portfólio, facilmente a gente conseguiria alugar para um outro. Posso pegar um gancho aqui rápido? A gente é sócio, né, no BFC, que é a antiga sede do Banco Real. Nosso fundo tem 25% do prédio, a Brookfield tem 75% do prédio. E eu estava conversando com um dos nossos investidores, um institucional, que tem o VEGRI. Ele falou, pô, Vedrossi, acho que a negociação que vocês fizeram foi talvez uma das melhores que a gente viu, essa negociação com a WeWork. Eu falei, cara, não é nem pelos meus lindos olhos azuis, nem pelos olhos verdes do Hilton, né? Não é nada disso não, cara. É porque é o seguinte, o ativo é bom. E é um pouco nessa linha, né? Então, eu acho que tem uma questão que o Elad falou que é fundamental. Primeiro, né, esse cara é um inquilino que não exige uma especificidade específica, certo? Portanto, esse cara sai amanhã, vamos ao caso do BFC. A gente tem um prédio onde você tem lá Itaú, Banco Pan, certo? E eles. Então, no final do dia, se esses caras saírem de lá, tanto o Itaú é um cara que vai expandir... 100% ocupado. 100% ocupado. Então, o Itaú vai expandir, Banco Pan vai expandir ou qualquer outro pode pegar no lugar. A verdade é o seguinte, a gente até torceria se eles saíssem. Não sei se tem alguém da WeWork aqui, mas tô falando sério. Ou seja, e aí, minha brincadeira sempre é o seguinte, não existe melhor maneira de você sentar numa mesa de negociação quando você está afim de sair. Você pode sair, entendeu? Então, eu acho que o ponto é exatamente esse. Claro, o cara é um grande tenant no mercado? E óbvio, quando o cara toma uma atitude, eu vou chamar de orquestrada, né? Porra, para de pagar todo mundo, tal, dá uma chacoalhada, vários fundos imobiliários, etc, etc. Mas você vê que no final do dia, pô, cada um tomou sua atitude, certo? Cada um foi negociando, então eu não enxerguei nada muito sistêmico, Augusto, de verdade. Que bom. Também aliás, eu percebi que essa formação do painel foi para evitar conflitos, né? Ou são sócios no empreendimento, Valor é dona do andar que o Pátria ocupa. Pô, na verdade, Martim tem um prédio lá que a VBI ocupa. Ô Martim, isso é uma estratégia. A gente é dono do andar do Pátria e dono metade do prédio da 20. Então a gente vai começar a aumentar o aluguel das gestoras, entendeu? Essa é a ideia. E nós que incorporamos o prédio do Pátria. Bom, vamos passar para o Martim. Martim? Até falar, né? A carreira do Vedrossi com tijolo não começou agora, começou 15 anos atrás com o 17007, né? Foi o primeiro prédio. Tá certo. Porque ele estava na Brookfield. Martim, pensando no lado imobiliário do portfólio, né? Você tem uma posição grande em Passeio Corporate no Rio de Janeiro, depois uma transação e-Tower na Vila Olímpia. Como está andando o lado operacional desses prédios frente ao que você imaginava? Ou seja, vacância está em ordem, está mais alta, mais baixa, preço de locação andou para o lado que você queria ou está mais lento, está mais difícil? Eu acho que está andando até um pouquinho mais rápido do que a gente imaginava, né? E a gente já falou aqui em outros blocos, até a Industrial estava falando mesmo. A parte de escritórios, né, os fundamentos dos escritórios estão muito positivos. Você tem pouquíssimo novo estoque vindo, você tem uma vacância geral na cidade de São Paulo muito baixa, e quando você olha especiais a região da Jardins, região típica da Faria Lima, umas bolsões específicos da Paulista ou da própria Marginal, você tem vacâncias muito baixas, não tem perspectiva desse novo estoque. Então agora efetivamente os valores de locação vão subir nas revisionais. Então você pega contratos que foram assinados 2, 3 anos atrás, agora que eles vão ter algum tipo de revisional. Isso permite que você leve os valores mais para cima. Quando a gente fez as nossas entradas foram justamente nisso, né? Então alguns dados, né, desse nosso portfólio, é 1,5 bi mais ou menos em ativos que a gente tem, ele tem 96% de ocupação, então não temos um problema de vacância.
São mais de 40 inquilinos no total, então super pulverizado, né? Não tem um predominante. E a gente consegue fazer as revisionais já. A primeira que a gente fez, levamos uma média de 140 no Itaú para 195, 3 meses depois da nossa aquisição. Temos outra que encerra no final desse ano, que provavelmente devemos passar acima dos 200. Então, vamos continuar assim até nos próximos anos. Você já está indo, né? E falando de dado do mercado, né? A gente sempre vai falar muito de São Paulo, porque o mercado relevante de escritórios ainda é São Paulo, diferente de outros que tem um espectro maior, Brasil, né? Quando a gente olha São Paulo, olhando ativos classe B a A, nós estamos falando de 8 milhões de metros quadrados, são 789 prédios, a vacância caiu olhando um ano para cá, né? Estava aqui 22,78, foi para 20,14, 390 mil metros de absorção líquida. Ou seja, o net entre ocupação e desocupação. Ou seja, o mercado está andando. Né? E uma dinâmica que a gente comenta às vezes, Elad, é da absorção em camadas. Né? Começa pelo centro e vai expandindo aí por preço ou por demanda. O cara tinha a ocupação 100% num prédio e coloca o back-office num prédio, numa região mais barata. Você vê isso ocorrendo no teu portfólio? Ou seja, essa camada andando para outros mercados? Eu acho que sim. Eu acho que também tem uma outra camada que é entrega de novo estoque, né? Então, por exemplo, na região da Berrini, Chucrezaidan, né? No mesmo momento recebeu grandes entregas. Só o Parque da Cidade era 130 mil metros quadrados em um lugar. Aí teve vários prédios. Então esse também tudo foi entregue no momento onde que a economia não estava crescendo. Então isso demorou um tempo para absorver. Mas o Parque da Cidade, quando a gente comprou 2 anos atrás, estava 30% alugado. Atualmente está 80% e se fala com o Hilton, ele promete que ele vai fechar o ano 90% alugado do Parque da Cidade. E nesse mesmo tempo a gente também está vendo os aluguéis crescerem no complexo. E eu acho que Mas você vê, por exemplo, o cara do Parque da Cidade ou da Chucre, que eventualmente está num preço mais alto e ele já decidiu eventualmente sair com parte da Chucre para uma região mais barata, por exemplo? Não, acho que hoje Chucre ainda é a região mais competitiva para escritório AAA. Obviamente, atualmente a região mais cara é Faria Lima. Até estava falando com um colega do bairro, está fechando um revisional agora por R$330 um metro quadrado na Faria Lima. A gente já fechou por 315. E acho que naturalmente começou na Faria Lima, a gente ainda não sentiu esse aumento nas outras regiões. A gente sentiu um pouco de aumento, mas assim, faz zero sentido. Faria Lima está a R$330 um metro e Chucre, um prédio AAA no Chucre, 100, 110, 115, faz zero sentido, ser 3 vezes o valor Faria Lima. Se você olha historicamente, essa diferença era 30%, né? No máximo. Então, eu acho que começou com Faria Lima e isso vai... Né? Acho que isso vai depois refletir nas outras camadas. Perfeito. E falando em Faria Lima, Martim, a gente, não sei nem se você está apto a responder, mas quem acompanha aqui viu fundo, não sei, acho que é B32 o nome do fundo, né? Ou seja, é uma transação ali, uma ideia com o Birman 32, o famoso prédio da baleia. O que você está vendo ali, hein? Nós estamos vendo um pouco o que a gente já comentou aqui, né? O Vedrossi acho que tocou por isso preliminarmente, né? Como é que a gente olha o mercado? O mercado tem sempre oportunidade de negócio, sempre. Tanto para compra como para venda, tá? Claro que a gente tem todos os ciclos, né? Ciclo a gente está muito mais preocupado, pelo menos como a gente olha a questão da ocupação. Mas a parte de compra e venda, você tem vendedores em diferentes estágios e você tem compradores em diferentes estágios. Então você sempre tem esses momentos. O que aconteceu agora? Você fazer captações para fazer follow-ons ou para fazer IPOs é bastante complicado. Embora tenha muito produto. Mas, por outro lado, por ter uma ausência de capital, né, ou seja, desses novos recursos no mercado, quem tem recursos ou quem consegue levantar recursos consegue fazer deals pensando em total return, ou seja, retornos totais. Então, outro tipo de investimento que você faz. Ao invés de você fazer um investimento para dividend yield, por exemplo, uma captação de um fundo para renda, você pode fazer um fundo que seria para não desenvolvimento, mas sim para total return. Que você não corre o risco de desenvolvimento, mas você está comprando um ativo que você vê claramente que tem um potencial de apreciação.
Lá o que a gente está vendo é que a gente, enfim, comprou um ativo que tem uma média de valor de locação 250. O Elad já falou aqui as transações que ele está fazendo, então não é muito difícil você chegar nessas transações e algum dia você fazer uma saída desse ativo para quando o mercado estiver mais aberto. Então nós estamos vendo um deal de comprar qualidade, sem dúvida nenhuma estamos comprando talvez um dos melhores prédios do país, um dos melhores endereços, com valores de locação defasado, onde você não corre o risco de capex, não corre o risco de entrega, não corre o risco de nada, 100% ocupado. É uma questão ali muito mais de ter a capacidade operacional de você buscar esses upsides. Traçando uma analogia aqui, né, só para fazer um parênteses, quer dizer, hoje a nossa carteira direta, quando eu olho o que a gente tem de tijolo, né, a gente tem 1 bi 100 de ativos, PL, isso é 350 milhões, só que por outro lado, nos hedge funds, eu tenho 2 bi de PL e eu devo ter mais ou menos uns 700 milhões de fundos imobiliários, dos quais provavelmente, sei lá, uns 40% disso é tijolo, talvez mais, 50% é tijolo. E eu ultimamente, o que eu tenho olhado, né, especialmente assim nessas duas, três últimas semanas, nos hedge funds eu estou vendendo CRI, fazendo caixa e tenho comprado fundo imobiliário. Especialmente lajes corporativas. O gestor de FOF que está ouvindo aqui, de hedge fund, aliás, de hedge fund, ao movimento. Não, assim, porque, vamos lá, é só olhar um pouco o que a gente está conversando aqui, né? E aí a beleza de não ter um FOF é que se eu tivesse um FOF eu ia tomar um prejuízo, não ia conseguir fazer, e etc, etc. Eu vendo o CRI, maravilha, comprando fundo imobiliário, né? Justamente por esse ponto, essa visão do total return que a gente está falando, né? Que no final do dia é um pouco toda aquela discussão, seja o que for, né, custo de reposição, que você quiser discutir, né? E no final do dia, para a gente aqui, a gente tem que olhar também, né, do ponto de vista dos investidores, né, qual que é a melhor alocação do recurso, né? Então sim, a gente tem olhado, né, N oportunidades, né, e aí, de novo, pode ser o fundo do Pátria, pode ser fundo da BGR, pode ser fundo de quem for, né? Desde que... Se quiser, eu dou os tickers aqui, hein? Não, a gente sabe, eu sei todos de cabeça, fica tranquilo. Você sabe, mas talvez os outros não saibam, né? Não, mas eu acho que é justamente isso que a gente tem visto, né? E de novo, né, quando você tem um momento de estresse de mercado, que a gente está vivendo, vamos lá, né? Quer dizer, é maluco o que a gente está passando agora. Então, acho que tanto na ponta dos ativos reais, que é o que você está falando, né, Martim? E também na questão do mercado secundário, de tijolo, cara, acho que o que a gente tem visto de oportunidade é impressionante. Então, assim, quem tem grana, quem tem dry powder, né, pólvora seca, cara, é maravilhoso. Né? Vedrossi, indo para o lado tijolo, né, do teu portfólio, você tem um portfólio bastante heterogêneo, não em concentração de capital, mas você tem o transatlântico, inclusive se quiser posso te vender uma laje lá. O transatlântico significa 0,8% do portfólio. Aí até se dizer que eu tenho até não vale, mas vamos lá. Não, é que eu quero vender a minha laje lá. Tá bom. Então, se você quiser. Entendi. Você tem Cidade Jardim, ali na Cidade Jardim com a Mário Ferraz, né, onde tem o escritório do Pátria. Você tem um real novo. Você tem que botar num ativo tijolo, escritório, prime, ou um negócio com um pouquinho mais de risco, uma que está num preço... Você põe onde? Vamos explicar o porquê desse portfólio. Né? O que você falou, é um portfólio relativamente heterogêneo. Porém, vamos lá. Se você olhar 70% desse portfólio, é basicamente Cidade Jardim, né? O BFC, que na nossa opinião, quando você olha o mercado da Paulista... Assim, eu sou pessoalmente um cara muito fã do Cidade de Matarazzo, entendeu? Então assim, cara, eu acho que Cidade de Matarazzo virou um destino, Cidade de Matarazzo mudou a Paulista. E na minha visão, o BFC é meio que o portal de entrada do Cidade de Matarazzo pela Paulista, assim. Então, para mim aquele prédio é único, na minha opinião. E agora com aquela obra lá do Boulevard... É espetacular, então, na minha opinião. Então, o conflito é quase nada, vocês são sócios no mesmo prédio, né, Martim? Ninguém vai falar. De verdade. Mas estão falando bem, tá certo. Não, de verdade. Nós só te falando, tá 100% ocupado e já recebemos... A Região da Paulista é conhecida, ela tem pouquíssimo estoque, pouquíssima qualidade, então quem tem qualidade efetivamente... É isso, e por último, de novo, é metade do prédio da 20, que eu brinco que não é no Rio, é no Leblon. Né? E é um prédio, você conhece o prédio, é um prédio espetacular. Né? Eu tenho uma lista de coisas aqui, viu? Depois a gente conversa. Não, mas vamos lá. Vedrossi, você tá para terminar, só para eu terminar aqui. Então, aí meu ponto é o seguinte, cara. Eu realmente
para mim, eu prefiro, especialmente no momento de estresse, eu prefiro colocar um dinheiro nesse tipo de ativo do que em ativo mais classe B. Agora, por que a gente teve que comprar ativos classe B? Porque daí a gente comprou um portfólio num preço muito bom e teve que trazer coisas, né? Doloroso, né? Coisas piores, Não vou falar de classe B. Vamos falar do AAA Faria Lima ou você está comprando o AAA na Chucre? Elad quer vender. Eu não tenho dúvida Você que é na põe Faria onde? Lima. Não tenho dúvida. Vamos lá. Eu olhei agora, para ser bem sincero, a gente olhou, esmiuçou para comprar AAA na Chucre e a gente decidiu não comprar. Elad, não vai ser agora ainda. Você acabou de comprar. Você acabou de comprar. A gente né? compra. Eu acho é um outro mercado. Olha, não faz sentido o multinacional pagar R$330 na Faria Lima. No Faria Lima, se não já vai ser no futuro só bancos de investimento, advogados, né? E os multinacionais, assim, aqueles tomadores de áreas grandes, vão precisar onde ir. E acho que justamente onde que você consegue fazer grandes alocações de capital, né? Então, são ativos, assim, se você pegar ativos de qualidade nessas regiões, tipo Chucre, acho que são formas assim de alocar capital e são preços que vão ser alugados, porque no final do dia, flight to quality não é só localização, mas também a qualidade do prédio. Mas aproveitando a tua fala, Elad, primeiro, eu ouço dizer aqui que Brookfield não está compradora, né? Ou seja, mercado, isso é uma verdade ou não. E estando compradora, você colocaria R$1 novo num AAA Faria Lima ou num AAA Chucre? Olha, depende muito do preço. A gente está olhando coisas no Chucre, tá? Coisas, né, de alta qualidade. A gente está analisando quanto a gente também está analisando na Faria Lima. No final do dia é uma questão de preço, mas para mim, quando você fala assim de osso, seria um prédio classe B do outro lado da marginal, né? Ou um prédio antigo numa localização não tão boa, mas para mim assim, Parque da Cidade é um trophy asset, né? Acho que é difícil argumentar com isso. Bom, você vê que tanto vendo a locação, acho que a região que mais absorveu a área é nessa região, né? Na Chucre, que nem o exemplo que eu te dei. A gente alugou 60% do Parque da Cidade em 2 anos, né? A gente comprou 30, vai fechar o ano com 90. 60% de 130 mil metros quadrados Mas você sabe, Augusto, que eu acho que tem a ver um pouco. Vamos lá. HGRE, né? HGRE. HGRE, que tamanho que é o fundo? 2 bi, 3 bi? 2 bi de patrimônio. Cara, se eu tivesse um fundo de 2 bi de patrimônio, talvez eu alocasse 200, 300 milhões na Chucre. Tudo bem? Se eu tenho um fundo ainda de 350, 400 milhões de patrimônio, é difícil eu colocar uma grana na Chucre nesse momento. Você entende a questão um pouco? Se eu fosse o Elad, cara, 20 bi de real estate, cara, eu coloco uma grana na Chucre. Então, eu acho que também tem uma questão do momento e do tamanho do seu portfólio, né? Eu acho que tem muito essa questão, cara, né? Cara, a Chucre é uma oportunidade? É. Agora, na composição do seu portfólio nesse momento, talvez não seja o melhor investimento. Eu acho que é um pouco a minha cabeça, entendeu? Só para deixar claro, tá? A conclusão aqui é que eu não vou vender o transatlântico para você. Não, seguramente não. O Elad não vai vender Chucre para você. Também não, mas o Martim é comprador de tudo, né, Martim? Depende do preço sempre. Depende do preço. Mas acho que aqui, Augusto, só um ponto do que você colocou, né? Essa é uma pergunta, acho que falta um pouquinho mais de outro foco, né? Se você tem um real onde você coloca, bom, qual que é o objetivo desse real? Porque acho que tem deals excelentes para fazer na Faria Lima, tem deals excelentes para fazer na região dos Jardins, tem deals excelentes para fazer na região da Chucre Zaidan. A Chucre Zaidan, sem dúvida nenhuma, é a área que mais absorve. E, na verdade, a marginal vem absorvendo mais de 50% toda a absorção bruta nos últimos 20 anos, né? Não é novidade. A questão é que ela pode demorar muito mais. Se você tem um fundo com as características, que nem o do Vedrossi, que ele quer dividend yield, puxa, você colocar recursos ali é muito arriscado. Por mais que você consiga comprar barato, mas é muito arriscado porque você não sabe a velocidade de absorção. Mas quando você tem esse recurso e ele quer uma renda e você vai numa região como Faria Lima, puxa, a vacância hoje é abaixo de 5%, então eu tenho essa renda.
para um de recurso mais paciente, que não precisa de dividend yield, daqui a 3, 4 anos eu posso ver esse negócio, talvez faça mais sentido essa região, porque eu vou ter um retorno maior, com uma possibilidade maior. Então tem que olhar caso a caso, ou seja, você tem bolso para todo esse tipo de investimento. Tem que ter o apetite correto, o timing correto e a remuneração correta. Eu vou dar um exemplo. A gente acabou de fazer um investimento junto com a CY Capital, um edifício na Barra, do lado do shopping, do Barra Shopping. Os caras pagaram muito barato o prédio. Deu um dividend yield super bom, só que eles montaram um fundo imobiliário. Basicamente é uma estrutura senior sub. Eu não vou lembrar de cabeça se é tipo 40% sub, 60% senior, mas basicamente é o seguinte, eu tenho 100% da senior e a sub é metade nossa, metade da Cirela, entendeu? E os caras da CY Capital, eles só vão ganhar grana quando a gente vender o prédio. Então aí é um play, de novo, cara, o cara comprou um negócio barato. Estrutura, né? Exatamente, cara. Então, de novo, para aquele dinheiro, naquele momento, fez sentido eu colocar grana num corporativo no Rio de Janeiro. Eu usaria dinheiro do meu book de corporativo para fazer isso? Categoricamente não. Agora, usar grana do hedge fund para fazer esse play, cara, fez todo sentido do mundo. Você sabe entendeu? Que eu fico imaginando como tá difícil a vida de quem tá querendo botar dinheiro no mercado, né? E tá tudo muito barato, né? A NTNB tá lá quase 7%. O fundo de escritório tá 30% abaixo do book. Fundo de logística, quase 20%. Até fundo de CRI, né? Abaixo de patrimônio. Ou seja, CDI, 2 dígitos e vai permanecer. Bolsa, né? Então, assim, a questão, o cara vai botar dinheiro em fundo de escritório. Eu falei, vou perguntar pro ChatGPT, né? Eu sou mais analógico, né? Eu falei, o que ele vai me dizer? Olha o que ele me disse. Resumo. O mercado de fundos imobiliários de escritório oferece oportunidades interessantes para investidores com perfil moderado a longo prazo. No entanto, é fundamental realizar uma análise aprofundada antes de tomar qualquer decisão, considerando os riscos e a particularidade de cada fundo. Ou seja, não ajudou em nada, né? Foi fenomenal essa resposta. Falou, do vai lá, GPT. estuda, tal, né? Mas vamos para o dado dos fundos, né? Lá em 2021, eu participei de um painel e lá estava junto. A pergunta lá no final era: como que está o mercado de fundos de escritórios olhando um ano para frente? Ceticismo, ninguém botava dinheiro frente a outras classes. 3 anos, unânime, todo mundo falou, bota dinheiro em fundos de escritórios. Se o cara fez isso, o que ele fez? Ficou com um prejuízo, né? Ou seja, não foi bom o retorno. Então nós estamos agora renovando, né, votos aqui, né, 2024. O fundo IFIX, né, de multi-lajes está a 10,5 de yield. Isso dá um spread contra a NTN de 3,60. 3,60 é muito alto para uma NTN que já é alta. O IFIX de escritório que chegou a ser 20%, alguma coisa assim do IFIX total, está em 10%, ou seja, a classe efetivamente não andou de tamanho, né? Ao contrário, né? Ficou menor. Culpa aqui do Flávio Canha, que pegou todo o dinheiro para os fundos da Quiné, em CRI. O comentário era que os fundos estavam negociando muito abaixo do custo de reposição. Pelo visto, de um ano para o outro, eles cortaram o andar, né? Porque o preço só caiu. Quando vocês olham isso tudo, vou passar para o Martim, o que falta, assim? A gente está aqui olhando e o mercado, a gente tem uma grande dicotomia, né? O mercado micro de office andando bem, nenhum sinal de problema, né? Inadimplência, vacância, preço, etc. Mas, do outro lado, quem botou dinheiro está perdendo dinheiro, né? E não é em um fundo, né? Em todos os fundos, né? Às vezes perdeu mais, perdeu menos. O que falta para destravar? O que falta para o mercado perceber que o mercado de escritórios está andando e que vai ter um retorno se colocar investimento nessa classe hoje? O ponto é o seguinte, né? O mercado de escritórios, né, desde 21, 22, 23 e agora 24, ele andou muito bem, ele se recuperou muito. Nós tínhamos valores nominalmente metade do que estavam sendo locados anteriormente. E ainda hoje, em termos reais, quando você olha 2012, 2013, nós estamos muito abaixo ainda. Tá? Então o mercado efetivamente andou. Onde está o primeiro indicador? Olha a vacância. Qualquer mercado que você olhe de prédios de boa qualidade institucional, ele tem uma vacância muito baixa. Então acho que esse é o primeiro ponto. Esse mercado andou bem. Só que ao mesmo tempo a gente teve um macro que foi um horror. Nós estamos falando de uma taxa de juros altíssima. Quando você tem uma taxa de juros altíssima, não tem como você competir. Então, você tem que olhar com muita calma. Eu digo,
quem quer dividend yield, hoje é uma chance muito positiva de você comprar carteiras excelentes de prédios de escritórios com locação alta, tem que olhar a qualidade dos ativos, tem que olhar como é que você tem essa vacância, e você compra hoje um dividend yield muito bom, que ele vai se manter se você quiser segurar por muito tempo. E aí você está comprando um segundo componente que ainda existe uma chance muito, muito grande de uma apreciação dessa cota que vai ser comprada hoje, porque em algum momento essa taxa de juros deve cair. Se é em 12 meses, 18, 24, não sabemos, mas em algum momento ela deve ter algum tipo de ajuste, senão o mercado vai se destruir. Então acho que a gente tem esse primeiro ponto. Mas para quem tem um perfil de mais longo prazo, o timing é agora de você entrar e pensar em apreciação. Não estou tão preocupado com dividend yield, aí eu posso fazer outros tipos de deal com outros tipos de fundo. Mas a questão é o seguinte, o valor vai ser destravado, o mercado de escritório está funcionando muito bem. A gente depende do macro, o macro que a gente não controla. O que é importante, controlar os ativos, que estejam com uma vacância muito boa, uma diversificação muito boa de receitas e sem custos. Isso é o mais importante. E eu concordo com o que o Martin falou, e além da queda de juros, que eu acho que vai ajudar a proporcionar, os fundamentos do mercado de escritório são muito positivos e estão aumentando. Que nem a gente falou, hoje em dia, Faria Lima está no recorde de aluguéis, né? Nunca você ouviu falar de um aluguel de 315, 330 reais um metro quadrado no Brasil. E hoje está lá. E a gente está vendo as outras regiões também aumentando. Hoje, se você olhar o aluguel, por exemplo, de Sucre, 100 reais, 120 reais um metro quadrado, faz zero sentido comparado com o custo de construção. Então, os aluguéis vão subir, isso a gente tem convicção. O aluguel de Sucre, eu não sei se vai ser ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas vai ser 150, 160 reais um metro quadrado. Mas, Elad, se o fundamento é tão bom e o fundo de escritório está tão barato, por que a Brookfield não está comprando fundo de escritório na Bolsa? Sim. Então, a gente hoje é o maior proprietário de fundo imobiliário, é o maior proprietário de lajes corporativos do Brasil. A gente tem 850 mil metros quadrados. Acho que o segundo maior deve ter menos do que a metade do que a gente tem. Os nossos recursos de capital vêm de fundos globais, e são fundos globais muito grandes. São fundos, a gente está falando de fundos de 15 bilhões de dólares de equity, ou seja, com alavancagem eles compram 30 bilhões, 40 bilhões de dólares de ativos. Se a gente começa assim, comprar cotas de fundo imobiliário é um mercado muito pequeno. Porque ou seja, não tem profundidade. Não tem profundidade. E você vai ver, se você começa a comprar cotas de fundo imobiliário desvalorizado, em algum momento vai subir a cota. Não tem tanto liquidez assim, né? Tem alguns investidores que estão querendo desinvestir, mas você não consegue comprar 10, 20, 30% de um fundo sem a cota subir muito. Né? Então, acho que é mais por causa de tamanho de mercado, mas eu concordo, acho que é uma boa discussão, viu? Quando eu estava lá atrás, há 10 anos atrás, eu dei essa ideia para os gringos lá, mas a coisa não evoluiu. Sério. É sério. Eu confesso que é uma boa discussão, mas vou para um outro papo aqui. Deixa eu só pegar um ganchinho rápido. Pega o seu gancho. Por favor, vamos lá. O principal driver, quando você olha escritórios, é PIB, certo? E, cara, querendo ou não, para surpresa de todo mundo, a economia, cara, continua crescendo, né? Apesar dessa bagunça toda, cara, a economia continua crescendo. Então, realmente, esses drivers, cara, a gente continua vendo o escritório bem. Porém, cara, não adianta. E aí, você fala em 12 meses, cara, sou obrigado a dizer assim, eu tô bem pessimista em relação à taxa de juros ano que vem. Muito, assim. De novo, eu sou engenheiro, eu não sou economista. Mas, cara, assim, então, esse é um problema sério, o macro. Então, essa questão da taxa de juros, pô, gente, vamos lá, eu há muito tempo achava que a NTNB deveria cair, porque, cara, você vê como é que tá isso. Mas, Vedros, pegando esse teu gancho, se o macro é tão ruim e você está pessimista, você acha que isso chega no micro? Ou seja, você acha que tira a velocidade de ocupação, de recuperação do mercado de escritórios? Eu acho, então, vamos lá, voltando para essa questão, eu acho que o que a gente não, o que é uma coisa, existe uma dicotomia aqui, né? Porque o PIB continua crescendo. E, cara, é impressionante, a gente vai ter um PIB muito maior do que o estimado esse ano, 2024, e, cara, a economia continua pujante, é só você olhar varejo, cara, vê o resultado das empresas de shopping. Cara, é impressionante como tá esse negócio na ponta. E isso, na verdade, reflete, cara, ocupação do escritório
tem 100% a ver com o crescimento econômico, certo? E também a volta, 100% a ver. e ainda a gente não viu a volta de escritório a 100%, né? Muitas empresas ainda não voltaram da pandemia e estão voltando. Na minha cabeça, de novo, claro que, né, cara, a gente está tomando esse choque aí, né, de novo, taxa de juros mais alta, talvez ano que vem a gente vai ter um crescimento menor, tal, mas, cara, de novo, acho que quando a gente olha, né, os 3 grandes segmentos, né, olhando escritórios, shopping, galpões, de novo, cara, eu gosto de shopping pra caramba, tá? Mas eu acho que o maior upside em termos de crescimento de receita continua estando em escritórios. E falando disso, exatamente desse upside, por que essa melhoria, que ela é fato, né, vacância caiu, o preço, por que não está chegando na renda do fundo de escritório? Quando você olha a renda do fundo de escritório, em geral, né, pega o IFIX, essa renda não andou ainda. Quer pegar, Martim? Deixa eu pegar essa, assim, você tem uma questão que é a própria lei do inquilinato, né? Que essa é a grande oportunidade, ou seja, entender bem a lei do inquilinato, entender o inquilino, como você faz renegociações com ele, é muito positivo. Tanto que você pega um edifício, você entregou um edifício numa época de baixa e você conseguiu locar ele, você locou por valores de locação muito baixos, muito provavelmente, mas você conseguiu locar se o teu prédio tem qualidade. Que, aliás, um parênteses, não só a questão do PIB, mas a questão também da mudança do conceito do que é qualidade e preocupação. A gente ficou com o mercado muito mais restrito do que era anteriormente. Então isso faz também os bons portfólios serem ocupados. Mas então, voltando, então uma vez que você fez esse prédio, você fez a locação, daqui a 3 anos só você pode fazer essa questão da receita. Ou seja, está ficando represado. Só daqui a 3 anos. Então está represado. Potencial represado. Então você imagina, quando foram os contratos que estão fazendo aniversário esse ano, 2024, quando eles foram assinados? 2021. 2021 o mercado era um desastre. Então esse valor que era um desastre pode ter sido corrigido por IPCA, por algum índice, mas vai estar muito baixo ao que é hoje 2024. O valor que o contrato você vai corrigir em 2025, é o que vem de 2022. Então isso ainda não foi percebido porque as revisionais ainda não começaram. E revisionais com ganhos efetivos, com ganhos reais, você só pode fazer depois que o mercado se provou que a vacância caiu, e aí você tem uma inversão, você tem uma escassez, então a renegociação vai ser favorável para o proprietário. Então agora que a gente vai ver esse ciclo. Então, na minha opinião, a gente tem uns 3 anos aí de ciclo muito positivo de ganho de valor nas receitas. Ou seja, a renda vai subir. É uma questão do quando. Diferente de quando você tem áreas, por exemplo, de shopping, onde você vendeu mais, automaticamente você tem a renda variável, você tem esse reflexo, né? Residencial, né? Melhorou, tem um financiamento mais barato, você consegue vender mais rápido. Escritórios têm essa inércia, né? Você entendendo os timings dessa inércia, onde você vai entrar, é aí onde você pode ter uma vantagem bastante competitiva. E é claro que você tem que entender, né? De novo, cada fundo vai ter de novo o timing das revisionais do seu portfólio, né? Eu vou dar um exemplo do nosso aqui, pô. A gente conseguiu levar o Cidade Jardim, que quando a gente comprou era 200... aumenta o preço lá que diminui o resultado. Não, já foi, do Pátria, né? Mas diminui já foi. Mas você tá tranquilo, você tá tranquilo. Mas era 220, a gente já tá em 290, 295. O BFC era 120, a gente já está em 145, quase 150. 150. Ou seja, cara, isso é, né, de novo, é real, crescimento real na veia. Né? Então, de novo, cada fundo vai ter o seu histórico, mas a gente sim já tem visto. Né? No nosso caso, inclusive, a gente até resolveu colocar no relatório lá, qual que era a expectativa quando a gente fez o IPO e o que a gente está entregando. A gente está entregando lá uns 15, 20% a mais do que a gente estava estimando. Parte disso é uma questão da estrutura de aquisição, mas eu diria para você que metade desse ganho foi por aumento de locação mesmo, que foi significativo, entendeu? Ou seja, Elad, eu vou só um pouco no micro aqui dos 2 fundos para falar com o Martim e com o Vedrossi. Eu fui lá no Clube FI para ver o que o pessoal está perguntando, né? A pergunta por BROF é exatamente no ponto do aumento de renda, ou seja, vai vir aumento de renda? É óbvio, você não vai dar guidance aqui, nem pode, né? Mas a perspectiva, quando você olha aqui, é daqui para cima, é de lado, é um horizonte mais curto, é um horizonte mais médio? Como que você vê a renda especificamente do BROF, onde ela está e olhando para frente? A renda do BROF, ela já tem claramente, a renda está toda contratada, né? Primeiro, nós estamos falando de um fundo que tem 1,5 bi de ativos com 96% de ocupação. Então a renda está toda contratada, né? Segundo, a gente já tinha descontos previstos em alguns contratos. Então, tem 6 meses, nos últimos 4, que a gente teve uma redução do dividend yield, mas foi em função de carências que já estavam contratadas. Então, primeiro ponto, a partir de dezembro, a gente já tem um kick de novo, que não tem mais essa carência e voltam os contratos, né, a praticar seus valores cheios. Né? Então, a gente já tem esse aumento.
E Tower, compramos no começo desse ano, já estamos fazendo as revisionais vão ter esse kick. E aí a gente tem um financiamento que relativamente ele é pequeno, é menos de 20% do total, mas que a nossa ideia é, uma vez saindo o lock-up, a gente fazer o pré-pagamento dele, e com isso você tira um custo mais caro para ter uma receita melhor dos valores de locação. Então, na verdade, isso aí já está contratado, é uma questão agora de timing. O investidor do Brof, só aguardar a renda. O Martim não pode falar, mas eu li isso aqui, pode aguardar essa renda aí. Vou comprar Brof lá, pô. Já está atrasado, hein? E no VGRI, a pergunta que está lá é exatamente na estrutura de capital. Março do ano que vem já tem o primeiro pagamento, né, do Seller Finance. Né? Aliás, esse nome ficou muito conhecido, né, o Seller Finance. E aí, como você está vendo isso? Você tem a grana para pagar isso? Como que você vai equalizar essa estrutura de capital? Vamos lá, a gente não tem o dinheiro. São 3 opções. Obviamente, a primeira seria a melhor, acho que pensando no momento de mercado é difícil, que seria fazer uma oferta. Né? A gente não vai fazer oferta abaixo da patrimonial, ponto. Né? Olha, pode escrever. Então, não, pode sem escrever. Oferta, sem oferta abaixo da Cara, patrimonial. eu já fiz N lives e eu nunca fiz nenhuma oferta abaixo da patrimonial. Então isso é uma coisa que a gente nunca vai fazer, nunca fez. Então isso é um compromisso nosso, então não vai acontecer. Obviamente que a gente pode rolar a dívida, isso é uma opção. Né? E uma terceira opção é vender algum ativo. Né? A gente pagou bem nos ativos. Né? Vou dar um exemplo. A gente hoje deve estar com o BFC marcado no fundo a R$19 mil um metro. Eu sei que se o Elad não vende por menos de 23. Né? Verdade ou mentira? Já conversamos. Você vende por menos? Opa! Não, mas vou te dar um outro exemplo. Se sair transação a partir daqui, tem FII para mim e pro Martim. Eu vou dar um outro exemplo. O Cidade Jardim, que você tem no seu fundo lá... Mas é verdade, a gente certamente não vende por menos. Não, Cidade Jardim a gente está marcado a menos de R$40 mil um metro. Você sabe quanto você pagou. Que não foi você, foi a turma da VBI, mas hoje está sob sua responsabilidade, correto? Tudo Pátria Real Estate. Perfeito. A Bud é o dono desse negócio. Tá bom, mas você sabe que é bem mais que 40, correto? Eu não sei. Sabe. Então, ou seja, a gente pagou um preço legal. Então, qual que é meu ponto aqui, Augusto? Eu acho que a gente tem algumas opções, cara, e no final, eu quero até o final desse ano ter claro o caminho, entendeu? Para justamente tirar o risco, cara. Porque assim, eu acho que isso é ruim, né? Primeiro que está claro lá que vai cair a distribuição, porque a hora que você traz mais dinheiro naturalmente para o fundo vai cair. E acho que é natural, né? Acho que a gente conseguiu uma estrutura inteligente no início. E cara, tudo bem, acho que faz parte. O mercado azedou, a gente não vai conseguir captar mais, mas a gente vai encontrar um caminho aí para poder seguir o fundo. Acho que é isso. Ou seja, não é uma preocupação. Não, a preocupação grande, é todo dia. Vamos dizer assim. Cara, vamos lá. O meu trabalho é me preocupar para que os cotistas não se preocupem. Concordo. Certo? Concordo. Esse é o nosso trabalho aqui, cara. Né? Então, no final do dia, eu tô preocupado todos os dias com esse assunto, óbvio. E a gente tem que buscar a melhor solução possível pensando no bolso do cotista. Ponto. É isso. Tá? De verdade. Aliás, quando convidaram para moderar, eu falei, que bom, é bem mais fácil perguntar do que responder, né? Eu não alinhei nada aqui. Eu falei, eu não vou alinhar nada, porque eu posso perguntar o que eu quiser aqui. Vamos. Nós estamos chegando aqui perto do final. Eu já fiz aqui outras vezes um ping-pong, né? A sugestão é a seguinte. Eu pergunto, dou 2 opções e você me diz ou uma ou outra, sem esticar. Sem dar argumento que é pequeno. Racional, tá. É isso aí. Então vou começar daqui para lá, Vedrossi. Bairro em São Paulo. Você compra Vila Olímpia ou Pinheiros? É para escritórios que a gente está falando. Escritório. Aqui é só escritório. O resto não presta, né? Aqui é escritório, o negócio é bom, né? Não, vai, um ou outro, não é difícil. Pinheiros. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Olha só, hein? O ano passado ganhou Pinheiros. Esse ano ganhou Vila Olímpia. Chucre ou Paulista? Paulista. Olha só, hein, Ládia? Você tem muita chucre, hein? Cara, eu odeio a Vila Olímpia. Vou te falar um negócio. Não pode esticar, Vedrossi. É um ou outro. Não, Pinheiros tem um monte de entrega. Não sei o que vai acontecer por causa disso, né? Chucre ou Paulista, Ládia? Acho que os dois são diferentes, mas talvez Paulista. Martim. Paulista. Se quiser, temos o Martiniano ali, tá bom. Acabou de ficar pronto o retrofit. De novo daqui, Berrini ou Paulista? Paulista. Ficou mais fácil, né?
Paulista. 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 Vamos para uma coisa mais exótica, vamos dizer assim. Vou começar do Martim agora. Barra Funda ou Alphaville? Barra Funda. A gente tem um prédio em Alphaville e está recebendo muita demanda, posso falar, de locação, mas eu acho que Barra Funda. Pode pular, não? Não. Barra Funda. Bom, já que Barra Funda ganhou, então vamos para Barra Funda ou Chácara Santo Antônio? Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Chácara. Bom, não tem... Ó o transatlântico aqui, velho. Chácara Santo Antônio, pô. Vamos para a cidade agora. Continuando lá. Rio de Janeiro ou Brasília, Martim? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio. Rio ou BH? Rio. 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 Rio ou Curitiba? Rio. 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 Rio ou Faria Lima? Aí ficou fácil, né? Ficou fácil. Mas tem o Leblon, né? O Leblon... Isso que eu ia falar. Você sabe que... Vou abrir um parênteses. Não, pera que a gente vai continuar aqui, senão não vai dar o Eu tava de férias, aí vieram fazer uma entrevista, eu tava de férias, daí falou, pede pro Varandas da entrevista, né? Aí sai na capa assim, Valora paga preço de Faria Lima no Rio. Eu falei, pô, cara, os caras pagam R$400 o metro, é mais caro que a Faria Lima, pô, é Leblon, pô, não vale, entendeu? Agora vamos pra fundo imobiliário. Eu sei que não é a tua praia, né, Lad? Mas temos que falar de fundo imobiliário aqui. Vamos. Investir em fundo imobiliário, horizonte de um ano. Tá. Começando de novo pelo Martim. Laje ou CRI? Um ano. Laje. Total return, né? Isso. Retorno CRI. pra... Laje ou logística? Laje. Laje. Pô, tá bom aí. Laje ou FOF? Hedge Fund. Laje. Hedge Fund. Você falou FOF, pergunta é FOF ou Hedge Fund? Hedge Fund, pode ser. Não vai falar uma coisa ou outra. Porque FOF pra mim esquece. Agora Hedge Fund eu compro Hedge Fund. Muito bem. Isso num ano. Agora vamos para 3 anos. Se muda o horizonte. Vou começar aqui do Vedrossi pra gente ir pro final. De novo, laje ou CRI? Laje. Ficou mais fácil, né? Porque 3 anos, né? 3 anos mais fácil. E agora, acabando o ping-pong aqui, que risco para um investidor que está colocando dinheiro em fundo de escritório você não tomaria, Eladia? Alavancagem alta ou queda de vacância, queda de renda por RMG ou Seller Finance? Eu não tomei o risco de financiamento, tá? Como você falou? Queda de renda contratada, né? Vamos dizer assim, ou alavancagem alta? Alavancagem alta, acho que não deveria tomar. Martim, alavancagem alta ou queda de renda? Alavancagem alta. Bom, pra minha defesa, queda de renda. Boa, tá certo. Certo? Senão não dá, né? Senão não dá jogo. Eu sou né? incapaz de defender a minha tese. Senão não dá jogo, certo? É verdade. Tá bom. Bom, acho que a gente está aqui no final, né? No formato aqui novo, acho que a gente não tem espaço para perguntas, mas agradecer aqui todos. Ó, nos outros anos, a gente só conseguiu emplacar a laje quando foi por 3 anos. Aqui no primeiro ano a gente já emplacou. Espero que todos estejamos certos para que a gente ganhe dinheiro nessa classe. Amém. Né? Obrigado. Obrigado.